Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. E hoje, na nossa sessão de relembranças, eu já comecei a receber alguns vídeos, tá? E hoje está muito especial, nós vamos matar a saudade de ouvir essas pessoas cantarem. Hoje teremos a irmã Zilda e a Laodiceia, sua filha, fazendo um dueto, tá lindo. E também teremos a minha mãe, Elzinha, cantando uma música do Conjunto Gênesis muito antiga, eu tive a honra de cantar com ela. E também eu tenho um vídeo muito especial de 1995, há 25 anos atrás, o grupo da nossa igreja, Uma Só Verdade, cantando. Não reparem no áudio, né? Foi o Renan que me mandou esse vídeo, ele gravou da TV dele, mas tá legal, vale muito a pena ver. Então, hoje o louvor vai ser esse, tá? Deus te abençoe e sejam muito bem-vindos à EBD Online. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois seu preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito
Se Cristo há de voltar, não vai tardar. E veremos Jesus. Muito afinadinho, né? Tudo. Sem microfone. Sem nada. Grava de novo. Começa de novo. Grava. Olá, queridos e queridas, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom domingo para todos vocês. Espero que todos e todas estejam muito bem, viu? Que a graça do Senhor venha aquecer as nossas vidas nesses dias frios que nós estamos vivendo, né? Não somente frio pela temperatura, mas frio também do amor, né? Em que muitas pessoas aí estão deixando este amor de Deus esfriar em seus corações. Mas eu tenho certeza que nessa manhã o coração do Senhor vai ser derramado sobre as nossas vidas e nós vamos nos aquecer no Espírito para a glória do Senhor Jesus. Amém? Antes de ministrar a palavra, eu quero dar algumas recomendações, essas mais profundas eu darei logo mais à noite, mas agora de manhã eu já quero te dar alguma orientação. Nós estamos já há alguns domingos de estarmos presencialmente e eu queria pedir, fomentar nesse aviso agora, que você que já está definido no seu coração que vai à igreja, que por favor entre urgentemente em contato com a Luciane e com a Raquel, as secretárias da igreja. Por quê? Porque elas estão fazendo os agendamentos para as pessoas que vão vir à igreja. Não deixe para a última hora, achando que as pessoas vão fazer depois e tudo mais, que vai dar certo, que a gente precisa ter uma noção de quantas pessoas vão ter para a gente se preparar
para a estrutura que vai ser recebido lá em nome do Senhor Jesus. Quero dar uma palavra para você, tá? Chegou até mim que alguns rumores de que a igreja não iria receber, não iria fazer os cuidados que deveriam ser feitos em relação às orientações que estão dando. Se essa conversa chegou até você, queremos dizer a vocês que isso é uma mentira, que não é verdade, tá? Nós estamos sim estabelecendo todos os nossos critérios, colocando os displays lá, vamos preparar tudinho, certo? As coisas, aliás, os displays já estão colocados, espalhados pela igreja. A igreja vai ser aberta, vai ser ventilada, vamos ter lá um aferidor da temperatura. Então, assim, queremos que todos estejam com máscara, já estamos orientando, já deixando bem claro que quem chegar lá sem máscara não pode ficar por questões de multa que a igreja vai ter. O distanciamento também vai ser totalmente orientado. Então, por favor, pedimos aí que você não passe para frente uma informação se você não tiver certeza que ela for verdade. Estou à disposição, a diretoria da igreja está à disposição para você chegar até a gente, perguntar, saber como é que está em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra? Nessa manhã eu quero ministrar algo aqui no seu coração, algo bem direto, que está em 2 Pedro em 1 Pedro. Eu gostaria de ler no capítulo 4 de 1 Pedro, certo? Uma porção da palavra que fala sobre administração das coisas de Deus. Capítulo 4, versículo 7 de 1 Pedro diz-nos o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Preste atenção aqui nesse versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar muito bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com as Escrituras, com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus, e somente Deus, seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar? Deus, é meu desejo nesse momento que nessa manhã de domingo a Tua palavra chegue e nos oriente, chegue ao nosso coração, chegue no nosso intelecto, nos ajude a crescer e que possamos cumprir, como lemos aqui agora, no final desses versículos, para a glória do Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Abençoa cada um agora, é o nosso desejo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos nos aproximando aí da nossa volta presencial, das nossas atividades. Muita coisa nova, a gente não sabe. Então assim, a gente tem procurado como liderança e também tem procurado como igreja não trazer nenhum tipo de pressão sobre as pessoas. Porque é algo novo que a gente está vivendo. A gente não sabe como vamos viver. Tudo é um aprendizado. Tudo nós vamos precisar nesse momento de que, como nós lemos nesse texto, o amor nos ajude a discernir o que é melhor fazer diante de todas as coisas. Vamos cometer erros? Óbvio. Se você está esperando voltar para a igreja e não encontrar e vai estar tudo perfeito, a gente vai estar fazendo tudo perfeito, eu já vou dizer algo para você. Se você voltar e vir reclamando disso, você vai se tornar o que esse texto está falando para não ser, um murmurador. Porque é óbvio que nós vamos errar. Por quê? Porque nenhum de nós viveu o que nós estamos vivendo ao longo da história. Nenhuma geração passou pelo que nós estamos passando. Então tudo é novo. É tudo novo. E como nós estamos vivendo algo novo, nós precisamos discernir em Deus aquilo que precisamos fazer. E para isso a gente precisa, nesse momento, cumprir esse texto. Esse texto está falando sobre a administração das coisas de Deus. Ele está falando o quanto nós precisamos estar criteriosos e sóbrios no que orar. A fim, como diz o versículo 8, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Certo? Para que a gente possa fazer o quê? Manifestar esse amor, certo? Fazendo com que esse amor
possa, em nome de Jesus, trazer para nós a capacidade de cobrir multidões de pecados, como está aí no texto. Nós precisamos entender isso, porque se nós somos agora ser guiados pelo sensacionalismo, se nós somos agora ser guiados por pessoas que estão querendo ser doutores incultos nessa situação, sendo que nunca viveram ou passaram por isso, nós vamos ser guiados por pessoas ou por sentimentos e pensamentos que não nos ajudam. Então, se o teu desejo é se alinhar a essa palavra, nós precisamos orar para que Deus nos encha nesse momento de misericórdia. O texto também diz que nós devemos ser hospitaleiros mutuamente, sem ajudar uns aos outros, sem murmuração. Versículo 10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o seu dom. Nós precisamos agora que todo mundo que tem o seu dom, o seu talento, e pode nesse momento contribuir para essa volta da igreja, nós precisamos que você esteja disponível para servir. Se o seu desejo é vir apenas para receber tapinha nas costas, você está saindo do propósito dessa palavra. Pastor, mas essa palavra não está falando de outro tempo, de outra época, de outro contexto? Sim, eu não estou dizendo que essa palavra é uma profecia para o coronavírus que está acontecendo, não. Eu estou apenas pegando os princípios que essa palavra tem. Quais são? Amor, hospitalidade, serviço, ajuda mútua, ajudar uns aos outros, não murmurar, certo? São elementos da fé cristã que nesse momento nós precisamos. Nós não precisamos de acidez. Nós não precisamos, nesse momento, de apontamentos. Nós precisamos de soluções, de pessoas que venham para dizer assim, olha, eu sei o que fazer. Se você também não sabe o que fazer, ore, peça para Deus te dar sabedoria, porque Tiago 1 fala que Deus derrama deliberadamente a quem pedir. Nós estamos convocando agora, nesse momento, pessoas sábias para nos ajudar, para termos uma volta, celebrar essa volta no amor, na paz, no amor de Jesus Cristo, para podermos juntos reverenciar e cumprir o que diz aqui os últimos versículos, no versículo 11, principalmente, que diz que nós devemos fazer para a glória de Deus, a quem pertence todo o poder e todo o resplendor. Eu quero te convocar a juntos aplicarmos esse texto a partir de agora, enquanto você está me ouvindo, já colocar o seu coração em oração. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa reflexão é bem direta, bem objetiva, bem rápida. Repito, eu não estou fazendo uma pregação expositiva, dando o contexto da época. Eu estou pegando os princípios desse texto, porque eles agora são muito bem-vindos. Lembre-se disso: amor, hospitalidade, serviço, certo? Não murmuração e ajuda mútua. Conto com você nessa volta. Dia 6 de setembro estaremos juntos. Que o Senhor te abençoe, que essa reflexão rápida e objetiva possa falar com o teu coração. E logo mais à noite eu estarei trazendo uma palavra mais profunda, certo? Nós vamos estar falando um tema muito relevante sobre a nossa volta. Não vou falar sobre a nossa volta no sentido de voltar para o templo, para o culto presencial. Vou falar no sentido de ser igreja. Será que nós vamos voltar para o culto presencial do jeito que a gente estava antes? Será que nós vamos voltar a fazer aquelas mesmas coisas que estávamos fazendo antes? É isso que eu quero refletir com você essa noite. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz! Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, que a paz de Deus possa estar com todos, que a graça de Jesus Cristo, Salvadora, possa estar com todos nós. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que nos oriente, esclareça nossas mentes, as nossas vidas, para que possamos entender a Tua Palavra nessa manhã. O encontro nosso de hoje está baseado em Mateus 25, né? E fala sobre a passagem das 10 virgens. Então vamos à leitura? Mateus 25, do 1 ao 13. Eu vou lendo, meus irmãos acompanhem, por favor. Então o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, está aqui a leitura, né? O nosso tema de hoje é como está a sua vida espiritual, baseado nesse texto das 10 virgens. E o texto é bem atual, porque Jesus aqui nessa parábola, ele faz uma comparação com os nossos dias de hoje, né? E os dias que os discípulos estavam vivendo. Ele faz uma comparação com o reino dos céus. Jesus aqui ele está explicando como se daria a sua vinda, a sua volta. Era uma preocupação, da época dos discípulos. E Jesus começa no versículo 24, no capítulo 24 de Mateus, falando com os discípulos através de parábolas. E aqui no 25 nós encontramos a parábola das 10 virgens. E termina no 25 esse sermão. São uma série de sermões onde ele explica a sua vinda, como se daria e como aconteceria. É uma preocupação que os discípulos tinham naquela época e que nós atualmente também estamos vivenciando na nossa própria pele isso que os discípulos estavam vivendo. Então, a primeira coisa que devemos destacar aqui é a preocupação dos discípulos. Os discípulos estavam preocupados com a volta de Cristo e como aconteceria e como isso iria se desenrolar, né? E Cristo começa a explicar para eles através de parábolas. E uma dessas parábolas é a parábola das 10 virgens, que nós vamos nos ater aqui, porque não conseguiremos aprofundar em todo o assunto, mas apenas vamos nos deter nessa pequena passagem aqui de 13 versículos, né, onde Jesus apresenta a sua explicação sobre o reino dos céus. As outras parábolas, se os irmãos quiserem, acompanhem aí também, que fala a respeito do mesmo assunto, porém parábolas diferentes. Outra coisa que é importante a gente entender aqui, e fica frisado por Jesus e por toda a Bíblia no Novo Testamento, ela é sempre permeada dessa conotação de que a igreja de Cristo é representada como a noiva de Cristo. Cristo é o noivo e a sua igreja é a noiva. Por isso também escolhemos essa passagem das 10 noivas, ou 10 virgens, ou das 10 virgens, né? Mas o que significa ser a noiva de Cristo, né? Aqui é uma figura de linguagem que podemos entender, e não se trata do relacionamento entre homens e mulher. O que nós vamos extrair aqui para entender como se dá esse relacionamento da igreja de Cristo com Cristo, né, com o noivado, com o casamento. Ou seja, um noivado e um casamento é um relacionamento, um compromisso entre Cristo e a igreja. E esse compromisso ele deve ser puro, imaculado, né? Sincero, sem
falsidade. Então é esse tipo de relacionamento que Cristo espera da sua igreja. Um relacionamento íntegro, um relacionamento sem mácula, sem mancha, assim como um relacionamento entre o noivo e a noiva. Então o importante aqui nós nos atermos seria nesse relacionamento, porque o relacionamento ele exige isso, né? Então uma pessoa não pode ser noiva da outra e andar flertando com outras pessoas fora do relacionamento. A mesma coisa somos nós crentes, nós cristãos. Somos considerados noiva de Cristo e não podemos flertar com o mundo ou com as coisas que o mundo nos oferece. Mas devemos ser sinceros, íntegros e fiéis a Cristo. Isso é o que Cristo espera para nós. Dito isto, né, nós passamos então a discorrer sobre o assunto, a parábola das 10 virgens. Essa parábola nós dividimos aqui em 5 tópicos, que é o primeiro tópico fala sobre o reino de Deus. O segundo tópico nós vamos abrir falando sobre as 5 noivas, prudente e as 5 loucas. E o terceiro tópico nós vamos tratar aqui da nossa fragilidade espiritual, ou seja, nossa condição de servos de Cristo. Nós estamos vulneráveis a fraquejar ou a errar, assim como todo e qualquer servo de Deus, mas a gente não pode se apoiar nisso, né? Nós devemos apoiar no nosso zelo e no nosso compromisso com Cristo. E o quarto tópico seria que ninguém pode fazer por nós aquilo que Jesus determinou que nós fizéssemos, ou seja, aquilo que compete a nós, o que cabe a nós, outra pessoa, outro crente não pode fazer por nós. E o último tópico que separamos aqui foi que cada um de nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Então vamos iniciar aqui pelo primeiro tópico, falando sobre o reino de Deus em comparação a essas 10 virgens. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. O primeiro versículo aqui do capítulo 25 fala dessa forma, né? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. A comparação que Jesus faz aqui com essas 10 virgens se refere a 10 noivados de casamento, ou seja, as bodas do cordeiro. Então seria uma grande festa, uma festa assim, uma festa inimaginável por nós, pela nossa mente humana é incapaz de captar essa grande festança que acontecerá no céu. E ele nos dá essa parábola como exemplo, que nos céus, quando a sua igreja for recolhida, haverá uma grande festança, uma grande festa, como se fosse uma festa de noivado, uma festa de bodas, de casamento, né? O casamento, para nós aqui na nossa sociedade, até hoje, ele é considerado um dos maiores eventos sociais. Nós temos festas de aniversário, nós temos bodas de prata, nós temos vários tipos de festas familiares que são comemoradas. Natal, Ano Novo, 7 de setembro e aí vai, outras festas. Mas a maior festa que marca o ser humano, que é impactante para o ser humano, é a festa de casamento. Isso é impactante para o noivo e para a noiva. Talvez os convidados não consigam absorver isso, mas o noivo e a noiva, ele se sente numa missão das mais importantes da sua vida, essa festa de casamento. Essa festa de casamento marca o noivo para o resto da sua vida e a noiva também. Então é isso que Cristo aqui está nos dizendo, que será uma grande festa de casamento, mas não seria um casamento só, certo? Ele compara como se fosse 10 festas de casamento ao mesmo tempo, só para a gente tentar imaginar a magnitude desta festa que haverá no céu quando a igreja de Cristo se apresentar para Cristo e for arrebatada por Cristo, né? Então nós veremos que o reino dos céus aqui ele compara com semelhante a 10 virgens, ou seja, a 10 casamentos. Então que nós podemos ver. Nós só podemos ver que o casamento nosso dura um dia, algumas horas, né? E a festa, aquilo marca profundamente. O casamento judeu
a festa durava uma semana, se a gente for transportar lá para a época de Jesus. E aí nós vamos entender a dimensão dessa grande festa que espera por nós, né? E essa festa também, ela não... nós teremos uma condição de... Nós não estaremos numa condição de convidado, mas nós estaremos numa festa de participantes, ou co-participantes com Cristo. Nós seremos a noiva de Cristo, e Cristo será o noivo, e nós teremos, em pé de igualdade ali, nós estaremos como anfitriões da festa, ou seja, nós estaremos vivendo toda aquela emoção, aquilo que marca de um casamento, de um noivado, passando para um casamento. Então, o recado aqui de Deus para nós seria esse: é uma grande festa quando Cristo receber a sua igreja, que seria nós, que somos nós, tá certo? Então fica esse recado para nós. Beleza? E vamos prosseguir aqui para o segundo tópico. O segundo tópico fala das 5 noivas prudentes e as 5 noivas loucas ou insensatas, né? Podemos classificar aqui como insensata ou negligentes, displicentes, né? Nós vamos analisar aqui no versos 2, 3 e 4. Os irmãos acompanham aí e vão ver, né? 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas também, né? Então nós vemos aqui nessa passagem do 2, 3 e 4 aqui, que as 5 loucas, elas não levaram o azeite contigo, só levaram as suas lâmpadas. Para elas, as suas lâmpadas seriam suficientes para aquela vigília, para esperar o noivo, porque elas já estavam prontas para o noivo, né? O que podemos tirar de proveito daqui ou de lição dessa passagem, né? As 5 loucas seria aquele crente que se converte ao Senhor e para ele já está de bom tamanho, ele já é convertido, já conhece a palavra, Deus já alcançou ele, né? E ele é relaxado, é relapso com a sua vida espiritual, ou seja, ele não está preocupado com a sua vida espiritual. A sua vida espiritual, ele vive de experiência de outros crentes e não procura se aprofundar e ter uma experiência própria com Cristo, né? Essa é a visão aqui que Cristo nos dá. Então ele não se prepara, ele não está preocupado com a sua vida espiritual. Enquanto que as 5 prudentes, elas é considerada como prudente, por quê? Porque ela, além das lâmpadas, ela levaram azeite contigo. As lâmpadas aqui, o significado da lâmpada é a nossa vida. A vida do crente, ela tem que ser lâmpada para o mundo. É isso que a palavra de Deus fala para nossas vidas. O crente é a luz do mundo. Então nossas vidas é representada por essa lâmpada. E o azeite representa o Espírito Santo, ou seja, é o combustível dessa lâmpada. Nós precisamos estar reabastecendo as nossas lâmpadas para que ela continue brilhando e não venha a ser ofuscada ou se apaguem no decorrer das vigílias que temos que fazer, ou seja, nas dificuldades da vida não seja apagado. Nós precisamos buscar experiências com Cristo, né, através do Espírito Santo, para que Ele encha nossas vidas e nossas vidas transbordem e nossas lâmpadas sempre estejam brilhando através do Espírito Santo, que é Cristo brilhando em nossas vidas através do Espírito Santo. É essa a lição que podemos tirar aqui e que aprendemos aqui de grande valia para a nossa vida espiritual. Então, as 5 prudentes são aquelas prudentes, aquelas que cuidam, que buscam o Espírito Santo, que buscam estar enchendo a sua vida com o Espírito Santo, para que a sua luz nunca se apague, está sempre brilhando. Então, essa é a grande sacada aqui, ou seja, o grande lance aqui é nós entendermos que o azeite representado pelo Espírito Santo é necessário a gente estar sempre buscando, estar sempre reabastecendo as nossas vidas e sempre enchendo as nossas vidas com esse azeite, com o Espírito Santo, para que a nossa lâmpada brilhe. Então, ficamos com esse ensinamento aqui, tá certo? E nós passamos aqui para o tópico 3. O tópico 3 nos diz que todos nós estamos sujeitos a falhar na nossa vida. Nossa vida cristã, a gente tem que vigiar porque nós estamos sujeitos a falhar sempre, né? Então temos que tomar cuidado. E onde nós percebemos isso?
Nós vamos lá, nós paramos no 4, agora vamos para o 5, né? No 5 diz assim: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, as 10 virgens, independente aqui se as 10, se tinham 5 prudentes e 5 tolas, todas elas ficaram cansadas, enfraqueceram diante da luta, do sacrifício e adormeceram. E é o que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Nós estamos vivendo uma vida acomodada, uma vida que achando que Deus já está demorando para voltar, o noivo demorou, né? Então elas adormeceram. Então tem tudo a ver conosco esse tema, porque elas acharam que o noivo não ia mais vir, adormeceram. Mesma coisa está a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está há 2000 anos já, a promessa de Cristo de volta, e estamos meio que adormecidos. Então, esse é um alerta de Cristo para nós. Tome cuidado que, né, o noivo pode voltar a qualquer tempo. Então, o alerta aqui é esse aí. Todos estamos sujeitos a fraquejar. E nós podemos fazer um paralelo aqui com Marcos 14:37, onde Jesus chama o Pedro, Tiago e João para orar no monte, no momento que ele ia ser entregue ao sacrifício, né? E quando ele retorna, os 3 estão dormindo, né? E ele fala: mas não podeis vigiar comigo nem por um momento, né? Então não sabeis que o inimigo está rodeando, querendo, né, tragar as vossas vidas, né? Então é isso que acontece conosco. Nós fraquejamos. A vinda do Mestre nós sabemos, é certeza para nós, porém às vezes nós cochilamos, nós dormimos e nós estamos fadados ao sono. Então devemos ter cuidado disso aqui. O alerta de Cristo aqui para nós é: tome cuidado, porque eu vou voltar a qualquer momento e vocês podem estar dormindo como essas virgens estavam dormindo, tá certo? Mesmo as preparadas estavam dormindo. Então todos podemos falhar diante da demora do Mestre. Ninguém aqui está isento disso. Então é isso que nós devemos refletir aqui. Nós somente podemos ser salvos pela grande misericórdia de Deus. Não há nada que nós possamos fazer. Nossas forças, elas são inúteis ou são incapazes de nos salvar. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual para não fraquejarmos nesses momentos que Cristo exige de nós uma postura cristã, que é o momento que nós vivemos agora. O outro tópico que nós abrimos aqui é: ninguém pode fazer por nós aquilo que só nós devemos fazer, tá certo? Então nós vamos acompanhando aí nos 6, 7, 8 e 9, e nós vamos ver aí o que ele fala, né? Então todas aquelas virgens se levantaram, quando gritaram: aí vem o esposo, aí vem o noivo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não que seja o caso que falte a nós e a vocês também. Antes vai comprar, né? Para que não falte para nós e para vocês também. À primeira vista aqui parece um egoísmo da parte dessas sensatas, né, dessas noivas sensatas, né, dessas prudentes, que negou a ajuda àquelas que foram loucas ou foram imprudentes ou negligentes, né? Mas se nós analisarmos aqui direitinho aqui e fizermos uma busca aqui, nós vamos perceber que no ensino de Jesus não é esse, não fala sobre o egoísmo não aqui, porque não é o egoísmo aqui que está em jogo, sim o reino de Deus, o reino de Deus como será, né? Então a lição que ele nos traz aqui nessa manhã é que outras pessoas, outros crentes não podem fazer para nós aquilo que nós devemos fazer, que é buscar nos alimentar e nos encher do Espírito Santo. Eu não posso viver da experiência de outros crentes, né, e achar que isso está bom, né? Então eu preciso buscar, eu preciso alinhar minha vida com a palavra de Deus, eu preciso buscar mais e mais estar cheio do Espírito Santo, para que Deus possa fazer aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para desenvolver em minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Então nós não podemos ser crentes acomodados, né? Ou ser crentes negligentes como aquelas 5 loucas.
precisamos ser como as prudentes, estar sempre reabastecendo a nossa lâmpada através do Espírito Santo para que ela possa estar sempre brilhando. Então, a dica aqui para nós é esta, né? Não podemos viver de experiências de outros crentes, ou podemos ouvir para nos fortalecer, é claro, mas nós devemos buscar nossas próprias experiências com Cristo, ou seja, nos alimentar direto na fonte. Não precisamos de ficar tendo intermediários, porque a palavra de Deus nos dá acesso direto a Deus e nós podemos nos alimentar diretamente da fonte, que é o Espírito Santo, tá certo? E o último tópico nosso aqui, para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, desse domingo, cuide-se enquanto é tempo. Aí nós vamos ver lá nos versos 11 e 12, né, que relata dessa forma, 10, 11 e 12 relata dessa forma. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E no 13 ele fecha todo o tema dizendo assim: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aqui é um alerta para nossas vidas. Enquanto Cristo não vem, nós podemos consertar nossas vidas, nós podemos pedir perdão, nós podemos nos reabastecer, as nossas lâmpadas podem ser reacesas, né? Mas a partir do momento que o noivo chegar e a porta se fechar, aí já é tarde demais. Então tá aí o alerta de Cristo. O alerta de Cristo é esse: vigiar, porque não sabeis o dia nem a hora que o noivo há de voltar para buscar a sua igreja, como a promessa da palavra de Deus aqui. Então nós devemos ser como aquelas virgens prudentes, ou seja, cuidar da nossa vida espiritual, buscar a todo tempo e não sermos negligentes, ou levianos ou insensatos, como Saul lá em Hebreus. Ele é considerado um profano, porque vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Isso é uma coisa grave, né? Ele não deu valor ou não fez conta daquilo que para Deus é uma grande coisa. E se nós negligenciarmos a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Não estamos fazendo conta da nossa vida espiritual, o que para Deus é a coisa mais valiosa desse mundo. Então devemos dar o devido valor que Cristo requer de nós na nossa vida espiritual. Devemos cuidar da nossa vida espiritual. Esse é o recado de Deus para nossas vidas. Espero que os irmãos tenham sido abençoados e que Deus possa abençoar a todos. Tenham um bom dia, um bom domingo e um ótimo fim de tarde, um bom almoço para todos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.